Fala pessoal do canal, tá começando aqui um Barbie Pipoca e hoje a gente vai falar do Warcraft, o primeiro encontro entre dois mundos. Esse filme aí que tá gerando algumas críticas divergentes, embora tenha muita gente falando que o filme é ruim e tal, uma galera também dizendo que é legal, mas ele tá gerando uma crítica realmente meio confusa, né? E realmente minha cabeça ficou confusa assistindo, tá? Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Esse filme, obviamente, acho que vocês sabem, é baseado no game de computador, de PC, altamente famoso e altamente conhecido desde os anos 90, chamado Warcraft, obviamente. Eu joguei em algum momento passado isso, durante algum tempo, nada muito de ter ficado viciado naquele mundo e tudo mais, mas brinquei um pouquinho sim com Warcraft. E a Blizzard veio com a ideia de trazer esse mundo dos games de um jogo que eu nem vou falar sobre o jogo propriamente dito, cara, porque realmente eu lembro muito pouco da estrutura do jogo para poder mencionar aqui o jogo, saber o que é fiel e o que não é a respeito dessa história, mas a Blizzard veio com a ideia de botar o game no cinema. E ela fez isso, cara. O roteiro e a direção acabaram ficando na mão de um diretor chamado Duncan Jones, que é o cara que fez um filme chamado Contra o Tempo, com o Jake Gyllenhaal. Não sei se vocês lembram que ele fica entrando dentro de um trem que vai ter um acidente e tudo mais. Ele fica tentando descobrir o que acontece para evitar o acidente. É um filme legalzinho. E aí ele tá responsável por isso. E é responsável por criar um roteiro em cima de uma história provavelmente ali bem rasa. Convenhamos, cara. Os games funcionam muito bem como games, como jogos. Mas mesmo que eles tenham um roteiro, algo elaborado, complexo e muito legal, eles são para ser vivenciados naquele universo, tá? E você transpor isso para o cinema é algo altamente complexo, altamente complicado. Prova disso é que a gente praticamente não tem nenhum filme decente baseado em jogos de videogame. Lógico que a maioria dos filmes escolhidos, dos temas escolhidos, foram muito em jogos de luta que realmente não tem conteúdo nenhum para fazer um filme, né? E a gente tem, lógico, a longeva série do Resident Evil, do Silent Hill, que dão ali uns filmes meia boca, digamos assim. Não tem nenhum deles que seja nenhum espetáculo, né? Então, com essa difícil tarefa, vamos tentar levar esse mundo dos games para o cinema. E é sempre muito complicado, tá? O filme conta a história ali do mundo dos orcs, que tá precisando passar para outro mundo, para outro lugar, para conquistar outro lugar, porque a terra deles não dá mais, tá? Ela tá passando por problemas e eles precisam mudar de lugar. E aí eles vão acabar passando para o mundo dos humanos, que existe toda aquela aliança entre humanos, elfos e tudo mais, e eles vão passar para lá e, obviamente, vai acontecer uma guerra para gerar justamente aqueles confrontos legaisinhos que tem no jogo, com aquele monte de bichinho, de bonequinho lá caindo na porrada, né? Cara, eu chamo de bonequinho. Se você ama o game e tudo mais, não briga comigo porque eu chamei de bonequinho não, tá? Então, rola aquelas porradas e tudo mais. Inclusive tem algumas cenas do filme, até pra parecer mesmo com aquela estrutura do jogo, das construçõezinhas, daquele fervilhar que parece um formigueiro. Tem aquilo lá também no filme, rapidamente, em algumas cenas, pra dar uma ideia a mais. E aí, ó, a premissa básica é essa, tá? O roteiro, cara, ele segue muito o estilo desses filmezinhos de aventura, nesse estilo de mundo e tudo mais, algo previsível, algo que você já espera, no todo assim, você já espera esse tipo de filme, tá? Não é nada assim, altamente mirabolante, revolucionário não, é algo que você já viu. Deixa eu citar aqui, filmes onde a gente tem guerras entre espécies diferentes, John Carter, Entre Dois Mundos, que é horrível. O livro é sensacional, mas o filme é horrível, cara. Odiei aquele filme, nossa. A gente tem Avatar. Rodrigo, quer dizer que é igualzinho a esses filmes? Não, cara. Tô dizendo que ele tem uma estrutura parecida, romance interracial, esse tipo de coisa. A gente tem um grande vilão, tudo, a estrutura é a mesma, tá? Ele usa esse tipo de estrutura pra criar esse filme aí. Mas a gente tem aí alguns pontos que vão ser diferenciais e vão ser legais para esse filme, e alguns que vão cair na mesmice, tá? E vão manter o filme ali como um filme mediano, tá? No geral, como eu disse, o roteiro tem esses pontos que não são tão geniais, ele segue um caminho, no geral,
muito óbvio, tá? Ele acaba sendo bem previsível em boa parte do filme e não agrega lá grandes coisas diferentes. Isso é um demérito do filme? Não, ele tá sendo basicamente o que ele se propõe, cara. Assim, um filme baseado num game de puta sucesso e que a ideia é agradar, lógico, a galera que joga e trazer uma galera dessa adolescente, uma galera que tá a fim de ver uma aventura. Então pra isso ele funciona, isso não é uma questão, não é uma coisa ruim, tá? Só que algumas vezes, em alguns momentos, a história acaba se tornando um pouco, talvez confusa, um pouco sem graça, um pouco sem pé nem cabeça e tudo mais, previsível demais, mas não estraga o filme não. O andamento dela é legalzinho e isso funciona. Um outro ponto que é um pouco fraco, cara, é o elenco, tá? O elenco, cara, é que deixa um pouco a desejar, cara, tá? A gente tem o Travis Fimmel, que é o Ragnar Lothbrok do... nem é Lothbrok, do Vikings, cara, que é muito legal, adoro Vikings. E ele é muito bom como Viking. Aqui ele tá como Lothar. Mantiveram um nome ali parecido pra ficar legal, tá? E ele é talvez a maior estrela do filme. A gente tem a Paula Patton, que é uma atriz que a gente de rosto conhece, sabe quem é e tudo mais. Ela tá ali com uma orc meio híbrida, tá? E a gente tem o Ben Foster como o mago da história. E ele, pra quem... você vai ficar olhando assim, caraca, quem é esse cara? Eu conheço esse cara de algum lugar. Ele é o Anjo do X-Men 3, lá de trás, tá? Do terceiro filme dos X-Men. Então esses três são os rostos realmente conhecidos e o resto é uma galera realmente bem desconhecida. E em alguns momentos, cara, tem uma galera que é meio caída mesmo como ator. A galera do elenco é meio caída. Mas também não comprometem o filme não, tá? Funciona de boa e com relação a isso eu também não vou reclamar. O elenco desconhecido às vezes é até bom, porque aí não há necessidade de ficar filmando exatamente aquele cara o tempo inteiro e ele tem que ser isso, aquilo, não. Então, com relação a isso também passa legal. Agora vamos às partes legais mesmo do filme, tá? Visualmente o filme é espetacular, tá? A parte dos orcs, cara, os orcs são incríveis, são as das coisas mais maneiras que eu já vi no cinema, sem sacanagem. A quantidade de detalhes deles são absurdamente fotorrealistas. Os closes nos orcs são assustadores. Poucas vezes a gente viu alguma coisa assim mesmo, tá? Ainda mais a gente vendo ali em 3D e tudo mais, um 3D legalzinho. A gente vendo em 3D, no cinema e tudo mais, que a gente tem um nível de detalhamento muito grande. O nível desses bichos, cara, é absurdo. Os poros da pele deles, os pelos, barba, cabelo. Cara, tem o suor escorrendo. Cara, você vê altamente detalhado mesmo os orcs e isso tá muito legal. O visual no geral do filme é muito legal, porque é muito fiel ao estilo do jogo. As armaduras, as armas são muito bonitas, muito incríveis, são aquelas coisas bem gigantescas, como a gente vê mesmo nos bonequinhos do jogo. Os orcs são desproporcionais dentro da forma deles no jogo, com aquela mão maior do que a cabeça. Mas isso não incomoda porque você acredita naquela visão ali que foi proposta pra gente. Isso tá muito legal. Não que hoje em dia os filmes dependam de efeitos especiais espetaculares. Diferente do que acontecia na década de 90, que a gente ia ao cinema para ver efeitos especiais, eu realmente acredito que a gente não faz mais isso. A gente já está acostumado, todos os filmes têm efeitos especiais, a gente não vai obrigatoriamente para ver efeitos especiais. Mas quando os efeitos são muito bem feitos e passam, assim, digamos, imperceptíveis na questão de que são efeitos, isso é uma coisa legal a ser levantada, tá? Então, muito bonito visualmente o filme, tanto a parte da direção de arte, como eu disse, das armaduras, das armas, isso é bem legal. E também a parte do CGI dos monstros é muito legal e você reconhece alguns do jogo e isso é muito bom, tá? E aí agora eu vou voltar à questão do roteiro. Você disse que é previsível e tudo mais, que tem uns momentos, sim, mas também tem alguns pontos bons nesse roteiro. O roteiro te divide, cara, a atenção entre os humanos e os orcs. E te mostra, durante metade do filme, os orcs como personagens principais do filme, tá? Eles não são meramente coadjuvantes que estão ali
e os humanos têm que ir lá matar os orcs, que os humanos são os heróis. Não, os orcs são personagens reais do filme e dividem em igualdade ali a história. Tem dois nichos, dois núcleos no filme, o que é bem legal e é bem trabalhado, tá? Essa questão é muito bem trabalhada. Tem uma coisa bem legal também, que eles usaram exatamente igualzinho se faz na série Vikings, que é todo mundo fala inglês, mas quando chega na hora de duas raças diferentes conversarem, aí o inglês fica só para quem está interpretando o idioma. Então eu estou interpretando o orc está falando um idioma totalmente desconhecido e eu estou traduzindo para os humanos em inglês. Quando o orc está falando entre os orcs, eles estão falando inglês e os humanos estão falando um outro idioma. Então eu achei isso bem legal, uma sacada legal. Óbvio que você tem que parar para perceber esse tipo de coisa, mas isso foi muito bom, muito bom. E eu acho que é um pequeno detalhe, mas isso é legal. Tem algumas reviravoltas na trama, embora tenha algumas estupidamente previsíveis e óbvias, teve algumas coisas bem legais e bem previsíveis, digamos assim. Lógico que não é aquilo, meu Deus, o final fez sentido. Não nesse nível, tá? Mas tem algumas reviravoltas interessantes, tem algumas mudanças de rumo da história que são bem interessantes e dão uma agregada grande de valor ao filme, tá? Então o filme acabou que não foi uma experiência desagradável, não foi um desperdício de tempo, um filme ruim, nada disso não. Gostei do filme, não é uma obra-prima, não vai entrar na minha lista de melhores filmes do ano, nada disso, mas também não foi um filme que me incomodou, não foi um filme que eu vou falar, pô, é um filme ruim, cara, não vai ver não. Eu acho que é um filme bem legal, pode agradar muita gente. Se você curte mesmo o jogo, acho que você vai se divertir bastante vendo todas as referências do filme. Se você nunca jogou, não tem nenhum problema. O filme se propõe também a ser um filme para quem nunca jogou, tá? Ele vai funcionar enquanto filme aqui, e que eu acho que é uma coisa altamente importante. Você vai fazer um filme, vai botar no cinema, e só vai entender, só vai se divertir quem gosta do jogo, acho que o caminho não é esse. Então, eles conseguem fazer uma história assim, como eu disse, seguindo um roteiro clássico e básico desse tipo de filme, fazer um filme interessante e agradável para todo mundo. Acho que tem muitos elementos ali legais que vão te fazer gostar do filme, e eu acho que realmente ele vai agradar a todo mundo. Talvez agrade mais a galera que realmente curte o Warcraft e a galera que realmente faz campanha de RPG, de D&D, que curte mesmo esse mundo de elfos, orcs e guerreiros e tudo mais. Que aí sim, cara, você se sente ali realizado vendo algumas coisas. Então, com relação a isso, é bem legal. A minha grande preocupação com relação ao filme é a seguinte: o filme não termina propriamente dito, cara. Ele deixa praticamente em aberto para uma continuação. É óbvio que o próprio título te deixa preparado para isso. O primeiro encontro entre dois mundos. Então ele já te deixa preparado que vai haver um segundo encontro, que essa história continua. E a minha preocupação entra aí de talvez esse filme não fazer sucesso e morrer por aí, como a gente viu tantos outros morrerem sem ganhar uma continuação. Um que realmente me dói ver que não ganhou uma continuação foi A Bússola de Ouro. Que, cara, o primeiro filme realmente é um filme difícil de ver. Eu admito que é um filme difícil. É um filme que não tem, em alguns momentos, não tem pé nem cabeça. Tem muita coisa sem ser explicada e tudo mais. Mas ele, cara, ele segue bastante o ritmo do livro. E o segundo livro, cara, é incrível. Essa trilogia da Bússola de Ouro, que tem a Luneta Âmbar e a Faca Sutil. Cara, que trilogia sensacional, cara. É uma leitura que eu recomendo muito. Um dia eu vou fazer um programa falando sobre elas, tá? Recomendo muito. E como não deu sucesso o primeiro filme, se extinguiu por ali mesmo e a gente ficou sem a continuação e a conclusão dessa história que é muito legal, muito legal. Então, vamos torcer para que exista, que o filme faça um sucesso relativo aí, a ponto da gente ter, num futuro não tão distante, uma continuação de Warcraft, que é um filme legal, é um filme que vale a pena você dar uma olhada, tá? O 3D é legal, o filme visualmente é muito legal e tem uma historinha que funciona, cara. Não é um filme maçante, não é um filme totalmente nada a ver, chato, tipo Dungeons Dragon. Cara, aquele filme é muito ruim, cara. Horrível. O filme até tenta, em um ou dois momentos, fazer algum alívio cômico, mas ele vê que não é pra fazer e ele desiste. Você vê que ele desistiu de ter o alívio cômico que tem em vários desses filmes
modernos, que parece que todos os filmes têm que ter um alívio cômico. Ele até tenta uma ou duas piadinhas, mas você sente que ele mesmo desistiu de ser um filme engraçado, tá? E seguiu uma linha séria, o que funcionou muito mais. Se ele fosse um filme cheio de piadinhas, talvez a minha nota decaísse aqui bastante. Meu conceito viesse aqui e falasse, cara, não vê não, que o filme é bobo e tudo mais, e não é essa a ideia, tá? Filme legal de aventura, de ação, com belos efeitos, uma historinha que funciona, com aquela questão toda de magos, orcs, guerreiros e tudo mais. Bem legal mesmo, e acho que vale a pena você dar uma curtida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse Barbie Pipoca aqui. Um pouco atrasado, é verdade, mas semana passada não deu pra ver o filme. Warcraft, o primeiro encontro entre dois mundos. Vá lá, dá uma olhada. Se você já viu, diz o que você achou aí pra mim, que eu quero saber a sua opinião. Se você é novo no canal, bem-vindo. Curta o vídeo, passe a acompanhar o canal. Tem vários reviews legais por aqui. E pra galera de sempre de casa aí, um abraço e até a próxima.